Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3 do quinto, History. Então, bora lá, gente, para as atividades de hoje. Primeiro, nós faremos a correção da aula passada, né? Que foi da página 18 até a página 26. Então, aqui na página 18, ó, assinale a alternativa correta sobre as mudanças que ocorreram no estudo da história da humanidade. Tá? Então, a alternativa correta é a última aqui, ó. Os historiadores do passado estudavam apenas pessoas que realizaram grandes ações. Hoje em dia, atualmente, os pesquisadores investigam também outros grupos da sociedade por meio de diversos vestígios, tá? Próxima página lá, ó, 19, gente, ó. O pensador Walter Benjamin escreveu que nada do que aconteceu na história deve ser perdido. Considerando essa afirmação, né, a gente deveria conversar ali sobre as seguintes questões. Então, olha lá, letra A. O que ele quis dizer com essa afirmação? Então, tá aqui, ó, gente, que os historiadores, de modo geral, devem estudar sobre os feitos que ocorreram no passado, independentemente de terem sido produzidos por pessoas consideradas mais importantes ou não em uma sociedade, né? Porque nós somos sujeitos históricos, todo mundo tem a sua história, independente de ser considerada importante ou não dentro de uma sociedade, né? Tá bom? Letra B, você concorda com o que ele afirmou? Por quê? Gente, sim, todas as pessoas são sujeitos históricos, como a prof acabou de falar, e, portanto, fazem parte da história da humanidade. Então, sim, tá bom? O número 3, gente, era pessoal, né? Então, aí eu recebi de vocês as atividades aí pensando no futuro, né? Como se vocês fossem um profissional da área de história ali. O que vocês gostariam de pesquisar, tá bom? Ali na página 24, eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque a prof colocou a página toda ali para vocês, tá? Como estava lá na atividade da aula passada. Mas eu acho que dá para ver bem, né? Então, ali, ó, aqui, o monumento que simboliza a liberdade, dado pela França dos Estados Unidos, Estátua da Liberdade. Aqui o Parque Provincial dos Dinossauros, tá? Importante sítio arqueológico. A dança aqui, ó, típica lá do Carnaval de Pernambuco, ó, frevo. Aqui a importante cidade do Mali, local de onde o islamismo se difundiu pelo território africano. Aqui, ó, cidade de Tombouctou. Tá difícil da prof ler, né? Porque ficou pequenininho pra prof, mas enfim. Vocês conseguem acompanhar bem aí, tá? De acordo com as imagens, vocês conseguem conferir. Música bastante popular de Portugal, aqui o fado. Canais de Amsterdã, que é o complexo de canais, né? Espalhados lá pela capital da Holanda, para passagem d'água. Teatro de sombras, né? A expressão cultural chinesa. O café turco, bebida cujo preparo é o símbolo de generosidade em alguns países da Península Arábica. Aqui a Baía de Hulong, é isso, né? Cenário natural de grande beleza, formado por 1.600 pequenas ilhas. A prof tá lendo aqui no livro, tá? Que aqui ficou pequenininho, mas a prof quis deixar na página toda para não perder o contexto do mapa, enfim. O ponto mais alto da África, aqui, ó, gente, ó. Esse monte aqui e a grande barreira de corais é a última ali, ó, local onde existe uma grande faixa de corais, mantendo uma rica diversidade de espécies vegetais e animais. Tá bom? Próxima página, gente, lá, a nossa última da correção, a página 26. Eu faço parte da história. Então, vocês deveriam ali, ó, em livros ou sites confiáveis, pesquisar as seguintes informações. Que vocês gostariam de conhecer, tá? Um patrimônio aí da humanidade que vocês gostariam de conhecer. Então, a prof colocou esse, quem não fez vai copiar da prof, mas não necessariamente precisaria ser esse, tá, gente? Ficava aí a critério de vocês. Estátua da Liberdade, a prof colocou, país de origem, Estados Unidos da América, ano em que o bem foi reconhecido como patrimônio, 1984. Motivo do reconhecimento como patrimônio da humanidade, ó.
A escultura foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco no ano de 1984, simbolizando democracia, esperança e liberdade para o povo americano. O fogo da tocha também representa a liberdade. Marque com X o que é o patrimônio pesquisado. É uma construção. Nesse caso, tá, gente? Marque com X a classificação desse patrimônio. É um patrimônio cultural material. Tá bom? E daí vocês deveriam fazer o desenho, né? A prof recebeu aí desenhos da Torre Eiffel, Paris, né? A prof recebeu vários desenhos, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui um desenho da Estátua da Liberdade. Atividade de hoje, gente, lá da página 27 a 31, tá? Unesco e os patrimônios da humanidade. A escolha, a manutenção e a preservação dos patrimônios mundiais são responsabilidade da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, tá? Que faz parte da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. A Unesco organiza uma lista de patrimônios considerados mundiais e age com os países associados à ONU para preservar esses patrimônios, né? Os cidadãos podem solicitar a inclusão de patrimônios nessa lista desde que alguns critérios sejam observados, como beleza, criatividade, originalidade, história e importância do patrimônio para determinada sociedade ou para a humanidade. Então, gente, aqui, ó, as 7 maravilhas do mundo, cadê aqui, ó? As 7 maravilhas do mundo antigo são as maiores e mais belas obras que já existiam de acordo com os gregos antigos, tá? Só que em 2005 foi organizada uma votação para escolher as 7 maravilhas do mundo moderno, tá? Tá aqui, ou seja, grandes obras de arquitetura dos dias atuais. Ocorreram mais de 100 milhões de votos pela internet e aqui estão as escolhidas. A prof não vai falar muito sobre isso, porque a gente falou na aula de empreendedorismo sobre as 7 maravilhas do mundo moderno, tá? Patrimônios do Brasil. No Brasil, há mais de 20 bens culturais reconhecidos como patrimônios da humanidade, ó, como Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Paraná, o Cais do Volongo, no Rio de Janeiro, além de patrimônios mundiais situados também aqui no país, tá? Há uma grande quantidade de patrimônios nacionais. Conheça como funciona a seleção, né? Como é que eles selecionam e a preservação de nossos bens culturais. Quem que escolhe o nosso patrimônio? Todos os grupos sociais têm direito à memória. No Brasil, esse direito está inscrito na nossa Constituição, de 1988. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também garante o direito de se manterem vivas a história e as tradições dos povos. Por isso, todos os cidadãos têm o direito de solicitar a inclusão de um bem cultural ou natural na lista de patrimônios de um país ou da humanidade. Então, todo cidadão tem esse direito. Entretanto, esses bens precisam ter valor histórico, cultural ou natural para a comunidade ou para o mundo. Conheça alguns bens reconhecidos como patrimônio. Então, aqui, gente, tem alguns, ó. Serra da Barriga, em Alagoas, ó. Tornou-se patrimônio cultural arqueológico em 85. Conjunto arquitetônico da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de Franca, ó, em Goiás. Tornou-se um patrimônio cultural material, né, em 2000. Ofício das paneleiras de Goiabeiras, ó, no Espírito Santo, tornou-se patrimônio aí cultural imaterial, né, em 2002, que é o ofício, né, delas. Quem cuida desse patrimônio, gente, do nosso patrimônio? Todos os bens são reconhecidos como patrimônios, precisam de cuidados para se manterem preservados. No Brasil, há um órgão público que é responsável por reconhecer esses bens culturais como patrimônio e também pela manutenção deles, tá? Esse órgão se chama Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM. Nele trabalham profissionais como historiadores e arquitetos. Esse órgão age de acordo com as leis nacionais que definem o que pode se tornar patrimônio e quem é responsável por fiscalizar, né? Por salvaguardar, por cuidar, por manter, por restaurar e divulgar os bens patrimoniais do Brasil. Aqui a gente tá vendo o restauro, ó, da Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento em 2013, aqui, ó, tá vendo? Uma igreja colonial ali, ó, e tem uma placa indicando o projeto de restauração, tá vendo? E esse foi encaminhado pelo IPAM na cidade de Rio das Contas, na Bahia, tá? Muitos patrimônios aí precisam frequentemente desses reparos estruturais, tá? Porque são bem antigos. Tá bom? Mas até esses reparos tem todo um processo, né?
para serem feitos, tá? Para preservar mesmo as características originais. Relacione a primeira coluna com a segunda, lá na página 29. Então, o que for aí característica do IPAM, responsabilidade, vocês vão colocar a letra A, da Unesco, letra B e do cidadão, letra C. Leia as imagens da página 28 e responda as seguintes questões. Essas imagens aqui, tá, galerinha? Ó, da página 28, tá? Que grupos da sociedade estão representados nesses patrimônios brasileiros? Quais são os grupos? Que direito está relacionado à preservação dos vários tipos de patrimônios? Qual é o direito, tá, gente? É um só. Eu faço parte da história, página 30. Pesquise em sua cidade uma construção, tradição cultural ou paisagem natural que poderia ser transformada em patrimônio. Registre o nome desse bem. Não tem problema, gente, se vocês fizerem uma pesquisa e quiserem colocar alguma coisa que já é patrimônio, tá? Não tem problema. Esse bem é material, imaterial ou natural, tá? Nossa última página? Sim, nossa última página do dia. Número 3, ainda na página 30, tá? Que grupos da sociedade são representados por esse bem? Esse bem que você pesquisou, tá? Número 4, por que esse bem poderia se tornar um patrimônio? Se você pesquisou e viu que já é patrimônio, por que ele se tornou patrimônio, tá? E vai desenhar aqui o bem ou colar imagens para representá-lo. Aí na página 30 ali, ó, explorando documentos, leia esse trecho de uma determinação presidencial criada em 2000 sobre os patrimônios imateriais do Brasil. Então, olha lá, gente, artigo 1º, fica instituído o registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, né? Então, o registro de bens que não são materiais também são considerados patrimônio cultural brasileiro. Esse registro se fará em um dos seguintes livros, ó. Livro de registro dos saberes, tá? A gente vai ver agora quais são os livros, tá? Livro de registro dos saberes, onde são escritos conhecimentos e modos de fazer que já são enraizados, já estabelecidos no dia a dia das comunidades. Livro de registro das celebrações, onde são escritos rituais, festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, né? Festas religiosas, entretenimento e outras práticas da vida social. O livro de registro das formas de expressão. Nesse livro são escritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. E, por fim, o livro de registro dos lugares, onde são escritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. De acordo com esse texto, tá? Nossa última atividade. Quais são os livros de registro de patrimônios imateriais? Tá facinho, né, gente? Letra B. Pesquise informações sobre patrimônios imateriais da região onde você mora. Identifique em qual dos livros de registro apresentados esses bens estariam incluídos e registre essas informações. Gente, vocês podem pesquisar apenas um patrimônio imaterial, tá bom? Não precisa ser mais que um. Beleza? Então é isso, turminha! Encerramos o nosso quintou. Muito bem! Conseguimos até aqui. Continuem firmes e fortes. Vem aí o nosso sextou amanhã e depois o nosso segundou e fim! KO! Finish! Tá bom? Então, um beijo. Prestem atenção nas correções, tá bom, gente? Façam tudo com muito capricho, porque falta pouco, tá? Fiquem com Deus e até a nossa aula de amanhã. As nossas aulas de amanhã. Tchau!